Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um momento muito legal aqui. Quero saber se tem alguém passando por lutas aí. Aqui estamos passando bastante lutas. Ontem vocês viram que pifou a luz, computador quebrado, celular sem foto, relógio, tudo quanto é troço está acontecendo, gente. Mas tudo bem, como diz a palavra de ontem, né? Não desanimaremos. Eu coloco a cabeça aqui, ó, que daí tem a luz ali, fica melhor. Aqui fica longe. Mas como disse ontem, né? Não desanimaremos. O que importa é que a voz chegue perfeita para vocês. Porque a palavra de Deus é que transforma o coração. E não eu. Não a minha imagem. Pouco importa se estou no escuro ou no claro. Capítulo 5 de 2 Coríntios. Ontem nós vimos que nós vivemos pela fé de que Jesus vai nos ressuscitar. Somos vasos de barro, né, dentro desse corpo aqui. Quem faz as coisas através de nós é o Espírito de Deus. E nós não vamos desanimar, mesmo que a gente seja afligido pelas coisas da vida, pelos problemas, pelas dificuldades, pela modernidade, pelo luto, pela dor, seja o que for. Não ficaremos desanimados e não iremos parar. Iremos continuar firmes e fortes até a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento. Jesus pode te chamar agora. Às vezes você fala assim, Jesus não volta não, desde que eu sou pequeno que eu ouço isso. Jesus volta o tempo todo. Jesus volta o tempo todo para várias pessoas, inclusive para meu amigo Léo, lá de Vitória, do Ibis, de Vila Velha. Deus chamou ele muito novinho. E eu ainda estou abalada com a morte dele. Mas essa palavra de ontem, né, que disse que o Senhor, da mesma forma que o Senhor ressuscitou Jesus, vai nos ressuscitar também. Então isso alegra o nosso coração. Né? A gente sabe que a gente vai morrer, né? A gente tem certeza. Eu estou aqui hoje falando com vocês, mas no piscar de olhos, eu ouvi uma história lá no, acho que foi no Instagram, sei lá, de um outro amigo nosso, que o pai dele morreu no mesmo dia do Léo, né? O pai dele morreu de manhã, já estava adoentado, pelo que eu entendi, né? O Bruno, cabeleireiro Bruno, lá do Ibis, de Vila Velha, no Espírito Santo, no Brasil. E ele falou que o Léo ligou para ele, mandou as condolências, os pêsames, né? Se colocou à disposição, né, para ajudar o amigo e tal. E quando foi à tardezinha à noite, ele morreu, no mesmo dia. E aquilo me tocou tanto, gente. Nossa, me tocou tanto. Eu penso nisso, assim, eu tô pensando nesses dias, sabe? Que agora eu tô aqui falando com vocês, tentando fazer a minha parte de anunciar Jesus para as pessoas, porque é tão gostoso ter Jesus, é tão bom ter Jesus, é tão bom conhecer, é tão bom ter essa certeza de que seremos ressuscitados com Ele. É tão maravilhoso, eu quero que todo mundo saiba, eu quero que todo mundo conheça, eu quero fazer a minha parte o máximo que eu puder, eu quero pegar um microfone no mundo e falar para todo mundo. Enquanto eu tenho tempo, né? Porque pode ser que seja o último vídeo, quem sabe. Eu estava pensando, eu deveria gravar mais vídeos, gravar vários vídeos, porque vai que eu morro. Igual meu amigo Léo, que morreu. Se ele estivesse gravando vídeo, ontem eu falei com meu marido, se ele fizesse vídeos, hoje não teríamos. Deve ser ruim. Eu acho que eu vou deixar uns gravados para vocês. Vamos voltar aqui. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Respire fundo e vamos ouvir. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na Terra, ele chama esse corpo de barraca, olha só. Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem fez. E ela durará para sempre. Ai, gente, isso conforta e consola e explode de alegria o nosso coração. Que a gente tem certeza que essa barraca aqui, essa carne, essa coisa aqui, né, vai acabar. Vai acabar, ela é perecível. Ela é como uma comidinha que a gente come, se deixar fora da geladeira estraga e joga fora. Nosso corpo é assim. É estranho, né, pensar nisso, mas é verdade. Nós somos perecíveis, mas Deus vai nos dar uma casa no céu que não foi feita por homens, mas foi feita por Deus e ela durará para sempre.
e a nossa alma é eterna. Aleluias. Glória a Deus. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aleluias. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca aqui, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que é mortal desapareça. Nós queremos o espiritual, nossa alma tem saudade do que os nossos olhos nunca viram. A nossa alma conhece a glória de Deus, a nossa alma conhece Jesus. E ela sente falta, os nossos olhos carnais não viram, a alma anseia. Isso que ele está falando, a alma anseia. Não é que a gente quer sair daqui, a gente quer o celestial em nós. Cadê? O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Glória a Deus, o Espírito que vive em nós. Nossa alma se alegra de saber que nós teremos um corpo celestial que não morre. A morte é horrível, odeio a morte, odeio com todas as minhas forças. Ela é a nossa pior inimiga de todas. Você acha que é seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu parente, seu amigo, seu inimigo, seu colega de trabalho, seu chefe? Não é. Não é. A pior inimiga é a morte. E Jesus venceu a morte. Aleluia. Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Nós vamos ter um corpo que é imortal. Foi Deus que nos preparou para essa mudança e nos deu esse Espírito como garantia de que tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. Aí, doeu, hein? E aí? Vai ter um julgamento, vai ter uma balança justa. Colocar lá, quando eu era pequena falavam isso na escola dominical. Ficava morrendo de medo. Vamos colocar seus pecados de um lado e as suas vantagens, suas coisas boas, suas boas ações no outro lado. Qual vai pesar mais? Nossa, eu morria de medo de Deus, de Jesus me julgar, né? E é exatamente isso que vai acontecer. Ó, vai receber o que merece. Cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom e de mal aqui nessa terra. Sabemos que o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Paulo está falando com eles, né? Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Tenham que responder para as pessoas que se sentem orgulhosas pela aparência e não pelo que ela é. Quantas pessoas vivem de aparência, né, gente? Hoje mesmo a gente estava, hoje não, ontem, né? A gente estava conversando com a minha filha Una, que fica ligada nesse negócio de internet, de Instagram, ela é mais do Instagram, né, de redes sociais, e vê aquelas mulheres belíssimas, aquelas adolescentes cheias de coisas e carros e milhões de roupas e tudo, e aí fica se sentindo assim, a gente percebe que ela fica assim, né?
Eu falei, gente, a gente conversou sobre isso com ela, sabe? As pessoas estão vivendo de aparência, eles alugam um helicóptero, alugam um carro, fazem aqueles vídeos maravilhosos, alugam roupa, fecha com o mercado, né? Pede a roupa dos outros, é tudo montado, é tudo mentira, é tudo artificial. A gente tem que viver no real, na vida real aqui. A gente conversou muito com ela sobre isso, sabe? Porque converse também com seus adolescentes, com as pessoas que estão ao seu redor, porque as pessoas estão ficando piradas, elas estão enlouquecendo. Elas veem as pessoas na televisão e acham que aquilo ali, o palco delas, é o bastidor. Não é. Não é. A gente que vive aqui com o pé na realidade, a gente percebe como aquilo é fantasioso. Deve ser por isso que eu quase não vou lá. Tenho preguiça, principalmente do Instagram. Não vou muito lá, deveria ir. Mas enfim, aqui tá falando exatamente isso, né? Que as pessoas vivem de aparência. Para vocês terem, ó, queremos lhe dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Deus está vendo o que você é. Você pode estar chegando de helicóptero com a roupa mais cara do mundo. Deus não se incomoda com isso. Essa coisa é perecível. Não, não é eterno. Deus se incomoda com o que é eterno. O que é eterno? A sua alma, a sua intenção, a sua mente, a sua vontade. É isso que é eterno. É isso que Deus quer de nós. A sinceridade dessa situação. E Ele está falando aqui dessas coisas. Pois se sentem loucos e em favor de Deus. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus. Se temos juízos, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor de Cristo. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Nós vivemos para Cristo, porque a vida com Cristo é muito maior do que essa pequena vida que a gente vai viver aqui. Se a gente estiver muito saudável, muito, muito em dia com tudo, fazendo tudo muito certo, a gente vive no máximo, aqui no Brasil, a média é de 74 anos, 74, 76. A Bíblia aqui em Gênesis diz 120 anos, é o máximo da vida de um ser humano. É muito pouco, né? Perto de tanta beleza que a gente tem para usufruir, mas enfim. Nós vivemos para Cristo porque a nossa vida lá é muito maior, é eterna, eterna. Não vai ter esse corpo perecível que sente dor, que se machuca, que é sensível, que qualquer coisa mata. Nós somos muito pequeninos perto das situações. Um Covid matou milhões e milhões de pessoas. Imagina, um bichinho que pica a gente de dengue já mata. Nós somos muito sensíveis. Temos que viver para Cristo, para a gente ter um corpo eterno que não morre. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós termos tornado cristão, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos deles. É o que eu falo sempre, seja amigo de Jesus, busque intimidade, busque conhecer do seu jeito, da sua forma. Eu não estou falando para você virar religioso, buscar uma igreja, nada disso. Estou falando para você buscar Jesus, conhecer Jesus, ser amigo de Jesus, ó. Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos de Jesus. O que a gente quer de bom para nós, que é uma vida eterna, que é um mundo sem pecado, sem dor, sem morte. Só sem a morte já estaria ótimo. Nós queremos para você também. Por isso que a gente lê a Bíblia todo dia, eu e vários irmãos pelo mundo afora. A nossa mensagem é essa. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Deus deixa tudo escritinho, como Ele quer que a gente adore Ele, né? Uma vez eu falei sobre isso num podcast. Eu falei, você reclama que você não é amado pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelo seu marido, pela sua esposa, mas você não fala.
como você quer ser amado, você não explica. Deus explica, Deus fala, você tem que fazer assim, você tem que amar o próximo, você tem que amar as pessoas como eu te amo. Cristo fala. Você tem que ser uma pessoa gentil, cortês, você tem que ajudar as pessoas que estão necessitadas. Dessa forma, a gente ama Deus. Ele se sente amado e nós muitas vezes queremos ser amados e a gente não fala com os outros. Como a gente gosta de ser amado, cada um tem uma linguagem, né? É difícil, mas Deus avisa. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos para amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Cristo não tinha pecado. Mas ele pegou, ele levou naquela cruz todos os pecados da humanidade de antes, durante e depois da vinda dele. Ele levou tudo aquilo em cima dele, ele pegou, ele absorveu os nossos pecados. E daí Deus está usando Paulo e está usando a Bíblia para falar com todos nós hoje em dia que ele quer que a gente seja amigo dele. Seja amigo de Cristo, conheça Cristo para você conhecer a Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo, e ter um corpo imortal. Ter um corpo que não morre, gente. Ter um corpo que não morre. Se isso não for uma motivação para você ser amigo de Jesus, eu não sei o que pode ser. Sinceramente, eu não sei. Ser amigo de Jesus é partir dessa aqui para a imortalidade. Isso deveria te animar. Beijão e até amanhã.